enterradas em vala comum. Isto está a gerar uma discussão na nossa sociedade, se não era possível encontrar outros caminhos mais decentes. Minha pergunta para si é se tem sentido esta decisão numa altura de importantes avanços tecnológicos na saúde. Ouvimos alguns especialistas na área dizer que era possível fazer o reconhecimento dos corpos. Nós já acompanhamos casos no nosso país, nomeadamente em Moatize, no acidente de Caparezantes, o acidente da LAM, em que todos os corpos foram identificados. A questão que se levanta é que se não podia ter sido feito mais, além do que aconteceu em Inhambane. Boa noite mais uma vez. Naturalmente que podia ter sido feito mais. A experiência indica que já tivemos casos similares de acidentes chocantes desta natureza e já deu uns exemplos. Acompanhei também o mesmo debate através dos média e percebi que, para o caso do acidente da semana passada em Quicico, esteve envolvida a autoridade da província que lida com esses aspectos e reforçados na equipa com técnicos da medicina legal. Agora, o que está em causa é, por um lado, a rapidez com que se decidiu que devia-se proceder ao enterro daqueles corpos na vala comum. E o outro aspecto é que se teriam esgotado o esforço suficiente para a localização dos familiares para que tivéssemos tido outro tipo de decisão do que aquela que hoje está a criar esta polêmica toda. Tendo em atenção as entidades envolvidas, procurei-me, preocupei-me, como qualquer um pode fazer, em informar junto da Direção Provincial de Saúde de Inhambane qual foi efetivamente o motivo pelo qual foi tão rápido tomar-se aquela decisão. Bem, eu pessoalmente ainda preciso de me inteirar melhor sobre o problema e o que mais me preocupa é que não param os acidentes em Inhambane. Naquela via continuam dia após dia notícias de perigo e, pior ainda, notícias de acidentes. Para não especificar só o troço Zandamela, Sávio, mas acho que outros pontos do país também estão a ocorrer. Precisamos de continuar a reflexão sobre este assunto de acidentes, já iniciamos um debate, aguardamos pela tal política nacional de segurança rodoviária que possivelmente irá atender estes factos, mas é lamentável o que aconteceu e, mais uma vez, solidarizar-me com as famílias que perderam os seus entes naquele acidente e lamentar que podia-se tentar tratar de outra maneira o assunto, visto que há condições hoje que podem ajudar e Zavala tem um hospital rural que de certeza tem algumas condições que podiam esses corpos ser colocados lá até que os familiares reclamassem. Uma das questões que se levantou é que não foram identificadas as vítimas. Isto levanta uma outra questão. É que não há um registro ao nível do transporte, e já falamos disto uma vez, não há um registro de transporte rodoviário de passageiros dos nomes das pessoas que estão em circulação, tal como acontece na aviação civil. Quer dizer, mesmo que os corpos não estejam identificados, mas pelo menos tem-se o nome de todos os passageiros que seguem nas viagens aéreas. Exato, porque a maior dificuldade aparentemente é essa, né? É ter os corpos, ou então as ossadas que foram carbonizados, mas daí em diante haveria outro tipo de problemas por falta de registro. Mas acho que no debate também aflorou-se esta questão. Como é que é possível fazer transportar passageiros sem registro? E é longo curso. Aquele machimbombo saía da Junta para Nhassoro. Portanto, é um longo curso. Como é que levam passageiros e não registram? Este é que é outro dilema que temos que ter. Mesmo que fosse só para xai-xai, mas é preciso registrar os passageiros, que é para na eventualidade de qualquer problema, haver condições. Podia não ser acidente mortal, mas podia ser outro tipo de problema, ou um fugitivo qualquer meter-se num transporte e sair e pretender-se apanhar, mas se não há registro. Aqui
há dificuldades também na maneira como nós encaramos esta função de transportar publicamente as pessoas. Há leis, há normas, então cumpra-se, porque se não se cumpre também há normas para poder-se pôr termo a esse tipo de atitude. Mas isso está a chocar a sociedade toda e está muito difícil aderir também a este debate, porque sempre que choque, mexe com a sensibilidade humana, são almas que se foram, estamos todos desesperados e cada um diz o que quer. Mas no fundo, devíamos ter mais atenção com a maneira como tratamos o público. Quem de direito, que sinta que esse é um assunto de grande dimensão e põe em causa muitos aspectos que dizem respeito ao desenvolvimento do nosso país e a tal estabilidade e segurança que nós pretendemos ter em Moçambique. Exatamente. Alda Salomão, eu faço a mesma pergunta. Acha, no seu ponto de vista, que tem sentido esta decisão tomada pelas autoridades de Inhambane de, enfim, sepultar estas pessoas em vala comum? Eu também queria começar por solidarizar com as famílias das vítimas e também começar os meus comentários abordando a questão dos acidentes de viação. Realmente estamos com uma calamidade social e embora nós tenhamos comentado extensivamente sobre o papel do Estado, das instituições do Estado, falamos sobre a possibilidade de se aprovar uma política e eu lembro-me de ter comentado que vamos aferir até que ponto é que nós precisamos de mais uma estratégia e em que medida é que a estratégia vai realmente ajudar. Eu penso que não sei como, não tenho receitas concretas em relação a isso. A única coisa que me ocorre dizer é que precisamos de continuamente mobilizar os cidadãos para que eles percebam que é a sua responsabilidade também evitar os acidentes de viação e outros problemas sociais que nós enfrentamos. As instituições do Estado têm a sua responsabilidade, mas claramente os cidadãos têm que mudar a sua atitude. Assim. Então esta questão da redução dos acidentes de viação, somos nós que estamos a morrer, são pessoas das nossas famílias que estão a morrer, portanto não é um assunto que é distante, que nos é distante. E se nós não fizermos alguma coisa, não há governo nenhum que conseguirá resolver este problema, definitivamente. Em relação à maneira como ao tratamento reservado às vítimas deste acidente especificamente e a decisão de serem enterradas em vala comum, eu não tive também ainda a possibilidade de, por exemplo, saber qual é a base legal com que estas decisões são tomadas. Eu penso que deve haver normas e procedimentos que nos permitam determinar que posição tomar em relação a cadáveres não identificados ou não identificáveis, não é assim? Então, a partir de que ponto, em que circunstâncias é que se pode tomar a decisão de que se deve enterrar um cadáver nessas circunstâncias? A segunda decisão é em que circunstâncias é que se recorre à vala comum. A mim incomoda-me muito, não é só a decisão de se enterrar as pessoas não tendo sido identificadas, claramente temos condições para conservar os cadáveres por algum tempo, até que algumas análises e avaliações sejam feitas. Portanto, concordo com esta percepção de que parece ter havido precipitação na decisão tomada. Mas, por outro lado, por que vala comum? Não é assim? Por que vala comum? A imagem que eu tenho de vala comum é um monte de cadáveres jogados, todos eles no mesmo lugar. Não é assim que nós tratamos dos nossos mortos, não é? Não é assim que nós tratamos dos nossos mortos. Portanto, o facto de terem perecido num acidente de viação, envolvendo 2, 3, 4, 10, 20 pessoas, não significa que elas deixem de merecer o tratamento digno e adequado que nós reservamos para todas as pessoas que morrem.
não é assim? E ainda não percebi porquê vala comum. Não é assim? Então, há uma série de perguntas ainda não respondidas. Claramente, eu imagino toda a comoção à volta do acidente e toda a preocupação das autoridades em, por um lado, confortar os familiares, por outro lado, resolver a situação, etc. Enfim, claramente, como acabou de dizer a Ana Rita, houve envolvimento das autoridades provinciais, portanto não foi só uma decisão de nível distrital, por aquilo que entendo, mas até do ponto de vista da medicina legal temos comentários contraditórios, não é assim? Então, isso significa que temos que evoluir mais rapidamente em alguns campos, principalmente nestas áreas que mexem com a grande sensibilidade das pessoas e que mexem realmente profundamente com a emoção das pessoas e das famílias. Temos que ter algum cuidado e temos que nos organizar para darmos aos cidadãos o tratamento digno que merecem. Exato. Fátima, tem o mesmo sentimento. Acha que era possível as autoridades irem além do esforço que foi feito e sente também que houve alguma precipitação na forma como se tratou este assunto? Mais uma vez, obrigada e saudar novamente aos telespectadores. Eu concordo plenamente com a Alda na medida em que, de facto, e com a Ana Rita, obviamente, que houve precipitação das autoridades. Este não é um caso, não se trata de 2, 3 pessoas, é um caso sério e a forma como as pessoas morreram carbonizadas requer um pouco mais de trabalho. Então, quero me parecer aqui que houve alguma pressa, de facto, do governo de vamos fechar o assunto, vamos sair disso, temos outras preocupações. Mas, para este tipo de casos, não se deve tratar desta forma. As famílias têm direito de velar os seus entes queridos e as pessoas, porque deixam este mundo, não significa que devam deixar, de qualquer maneira, irem a uma vala comum. E depois, como é que essa vala comum é tratada? Porque esta é outra questão, é qual é o tratamento que se vai dar àquela vala comum. As famílias das pessoas que foram enterradas ali na tal vala comum vão poder ir lá de vez em quando depositar uma coroa de flores, fazer as orações que precisam para acalentar, ter a paz que precisam pela ausência destas pessoas. Então eu acho que nós, como Estado, temos que ter responsabilidade. Eu entendo que estamos em crise, temos limitações, por um lado, ao nível da medicina legal, e temos discursos contraditórios, como já foi dito. Temos uns que dizem que era possível fazer o reconhecimento das pessoas na condição em que estavam e temos outros que dizem, bom, nós fizemos o máximo que podemos, dali não podíamos mais. Mas tudo isto é resultado do nosso desavanço tecnológico, do nosso atraso tecnológico. Então, se nós não temos condições no país, poderíamos ter ido buscar lá fora. Temos a África do Sul, que é nosso irmão, que está ali em muitas horas, que nos podia ter apoiado. Estamos em crise, não temos recursos, tudo bem, a instituição que transportava, portanto, aquelas pessoas poderia ser responsabilizada. Portanto, aqui não há justificação plausível para não termos feito tudo por tudo, até esgotarmos todas as possibilidades possíveis. O ponto é que, infelizmente, o nosso país gosta de soluções muito rápidas e fáceis. E nem sempre as soluções rápidas e fáceis são recomendáveis. E, infelizmente, estas pessoas acabam sendo vítimas do fato de que este é um problema doméstico, diferentemente do caso, por exemplo, do acidente aéreo que houve, que extrapolou as nossas fronteiras. Porque se não tivesse sido lá fora, se calhar, aqui também teríamos a mesma situação em relação àquelas pessoas serem atiradas numa vala comum. Eu penso que todos os moçambicanos, independentemente da condição econômica, da proveniência que elas vêm, da raça, etc., merecem um tratamento digno. E penso que o Estado, mais do que nunca, é num momento destes, porque aqui há responsabilidades partilhadas. O Estado é responsável porque não temos fiscalização adequada, há muita irresponsabilidade na forma como os transportadores públicos, os transportadores semicoletivos ou os transportadores de longo curso o fazem. Portanto, há muita
responsabilidade. Nós dissemos aqui que, por exemplo, nós não sabemos se as viaturas são pré-inspecionadas antes de saírem do local. Se não são, por que não são? É porque isto não está previsto na lei? É porque o governo não acha que isto é importante? Se não acha, então está errado, porque devia haver um processo antecedente de verificação se a viatura está em condições ou não de andar e de local em local a uma certa distância voltar-se a fazer a mesma vistoria para garantir que esta viatura vai transportar as pessoas em segurança até ao seu destino. Depois temos a própria responsabilidade o condutor morreu no acidente. Quem é que assume a responsabilidade? Quem é que vai dar a cara por isto? É o dono do automóvel, ele vai dizer que, bom, sim, nós damos a cara, mas a responsabilidade não é nossa. Ele foi irresponsável, ele tem recomendações claras de como é que tem que conduzir. E ouvimos esta semana a CTA, portanto a FEMATRO, a pronunciar-se nestes termos que eu estou a dizer, em que eles já tiram toda a responsabilidade para o automobilista. E o automobilista já não está ali para se defender. Então há uma série de responsabilidades, incluindo até dos passageiros, porque se aperceberam que a velocidade estava a ser excedida, em algum momento tinham que mandar parar, tinham que chamar a atenção ao condutor. Portanto, aqui nós estamos perante a responsabilidade partilhada e é preciso sublinhar que o Estado, nestas circunstâncias, tem também a responsabilidade e o Estado tem todas as ferramentas, todos os elementos para garantir que as coisas se façam e a pessoa que criou a situação ser responsabilizada. Portanto, dizer que é porque não tínhamos recursos para ir à África do Sul não é justificação, porque poderíamos dizer à empresa, olha, você tem responsabilidade, se tem seguro, por exemplo, o transportador, a empresa que transporta tem seguro, se tem, quando é que se aciona esse seguro, em que circunstâncias, não seria esta uma circunstância para acionar de modo a darmos um enterro digno àquelas famílias e permitir que as pessoas que perderam os seus entes queridos, alguns são pais, são filhos, são esposos, são provedores, ok? Possam chorar, portanto, pelos seus entes queridos. Isto é uma questão, de facto, muito sensível e eu penso que o nosso Estado não pode continuar a tratar coisas sensíveis com esta leveza toda. Exatamente. Ana Rita Stola, a Fátima fala de instrumentos. O que acha que se pode fazer numa situação desta? Pode-se optar por exumar os corpos e voltar a fazer todo o trabalho que é colocado aqui, no sentido de se tentar identificar, ainda que não apareçam parentes para reclamar, mas pelo menos que haja uma identificação para que, se for daqui a 1, 2 ou 3 anos, se possa saber que as ossadas X pertencem à família Y. Acha que essa pode ser uma hipótese colocada em cima da mesa, a exumação destes restos mortais para a sua identificação? Bem, honestamente falando, eu não me sinto em condições de dizer o que é melhor neste momento. Eu ficaria mais à vontade se, ao menos, tivesse sido claro que já apareceram tantas famílias a reclamar seus entes. E isso ainda não, publicamente não ouvimos. Portanto, apelar aqui, talvez, que todas as famílias que sintam que naquele acidente terá perecido algum ente, continuarem a fazer esforço para pressionarem para que algo seja feito. Porque, de outra maneira, eu quero me parecer que pode ser complicado e dar-se como encerrado. E não é um assunto encerrado. Mas o papel das famílias é fundamental. Tem que aparecer alguém a reclamar que os seus familiares não aparecem, para se poder dar um segundo passo. O quanto a possibilidade de chegar a uma melhor solução já foi aqui aflorado. Há técnicas, nós não as temos, eu acho que há outras soluções. Nós temos cooperação com países vizinhos que podem ter uma situação mais avançada em termos de tecnologia e equipamentos para optar. Portanto, não é esse o problema. O meu problema há um problema institucional, já identificamos. As autoridades podem fazer muito mais para que esse assunto tenha uma melhor abordagem. A segunda é apelar que as famílias não desistam, têm que continuar a fazer buscas para que a situação em que o acidente se deu não é de guerra, como tem acontecido em muitos casos. Há estabilidade, pode-se deslocar para lá a família, há meios para se chegar lá e junto à companhia transportadora para conseguir esse assunto. Porque se não há de um lado, é só do outro,
dificilmente podemos conseguir sair disto. Mas eu acho que concordo que há meios que nós não temos, mas com cooperação de que nós privilegiamos, podemos ter apoio para que consigamos criar uma melhor situação e dar uma maior, um melhor tratamento a estes seres humanos que foram enterrados daquela forma que todos nós sentimos que não é a mais adequada. Exato. Alda Salomão, o que se faz num cenário destes? Enfim. Eu queria comentar em relação ao registro dos passageiros. Claramente é uma medida imediata, na minha opinião. Devia ser tomada a título imediato, porque facilitaria uma série de processos, operações subsequentes e facilitaria muito o trabalho do próprio governo. Portanto, nós próprios cidadãos devemos ser os primeiros a reclamar que o governo quer controlar-nos, etc, etc, porque não percebemos muitas vezes a utilidade e a importância de que haja algum controle na nossa movimentação. Este é um caso específico em que claramente o registro dos passageiros teria facilitado enormemente a identificação de quem aquelas vítimas eram, não é assim, em termos de identificação civil, por um lado. Por outro lado, eu acho que precisamos de moderar esta nossa tendência de justificarmos tudo com base em falta de capacidade. Não é? Temos assim até um preconceito em relação a nós próprios, de que não temos capacidade para isto, não temos capacidade para aquilo. Pelos comentários dos médicos legistas, parece que temos capacidade para fazer alguma coisa, pelo menos em relação a este assunto, parece que temos capacidade. Portanto, acho que devemos fazer comentários mais objetivos sobre até onde é que nós podemos ir com as nossas capacidades internas e a partir de onde é que nós precisamos de recorrer a outros países, não é assim? Que é um bocadinho o comodismo da nossa parte, dizemos que não temos capacidade, etc. Em muitas áreas nós já não estamos como estávamos há 10, 20, 15, 30 anos atrás, evoluímos também. Então, como é que nós usamos este avanço que o país também registrou nessa área, não é assim? E toda a coordenação dos diferentes setores. Eu pergunto-me, quem terá tomado a decisão sobre, no sentido das pessoas serem enterradas em vala comum, de quem terá sido a decisão? Foi do governo provincial, foi do governo central, foi do governo distrital? Quer dizer, como é que a comunicação foi processada? Exatamente, que é para nós irmos afinando melhor a máquina, de maneira que, naquilo que compete ao governo, as instituições saibam exatamente como é que devem agir imediatamente em situações como esta. Eu perguntava, Alda, na sua opinião, exuma-se ou não? Vimos um médico legista a dizer que mesmo que fossem 1000 anos, sim, era possível identificar. Sim. Sim. Neste momento, o que se faz? Mantém-se as coisas como estão atualmente? Eu já me pronunciei em relação à vala comum. Portanto, eu penso que não conheço especificamente as condições do Hospital Rural de Zavala, mas eu imagino que deverá haver condições para os restos mortais das vítimas serem conservadas e preservadas até que a sua identidade seja confirmada, não é assim? Ou revelada. Esse é um aspecto. O outro aspecto é volvido o tempo legalmente estabelecido, não é assim? Eventualmente as autoridades terão que tomar a decisão de enterrar aquelas pessoas, não é assim? Então, se há possibilidade, do ponto de vista técnico, de se proceder à identificação, nós já sabemos que perdemos 10 pessoas ali, 12 pessoas ali, não é assim? 2 foram identificadas, 10 não foram identificadas. Portanto, há famílias neste momento que devem estar a perguntar-se, não temos notícias deste nosso familiar. Terá eventualmente perecido naquele acidente? Portanto, essas famílias deverão poder, não é, solicitar às autoridades locais a exumação dos restos mortais para se proceder a tal identificação, uma vez que é possível fazê-lo. Assim? Portanto, penso que
obviamente que é um direito, não imagino que alguém vá recusar-se a fazer essa exumação para que os restos mortais sejam identificados. Exato. Fátima, tem a mesma linha de pensamento. Nestas condições de haver famílias a reclamar, tem de facto de haver exumação para a identificação dos corpos? Eu acho que, independentemente de haver ou não haver famílias a reclamarem, era importante fazer a exumação dos corpos e fazer todo o esforço para identificar estas pessoas e manter os registros disponíveis, porque pode aparecer daqui a 3 meses, ou se calhar as pessoas estão aí desesperadas e não sabem para onde ir. E também um aspecto que eu acho que é bastante preocupante é que nós não vimos nem nos jornais, nem nas rádios, nem nas televisões, nenhum anúncio, por exemplo, governamental ou público ou da própria empresa transportadora a chamar familiares de eventuais, eventuais familiares das pessoas que poderão ter, que viajaram, portanto, naquele dia para o destino YZ. Nós vemos isso quando assistimos filmes, nós vemos isso acontecer quando há grandes acidentes. Há uma mobilização tal para ver se as pessoas veem isso se faz podemos fazer usando rádios comunitárias, línguas locais, etc, etc. E mesmo até fazer em Inhambane, porque se as pessoas tinham como destino a província de Inhambane, distrito da província de Inhambane, então é preciso que se faça também um anúncio lá para que os familiares que estavam à espera de alguém que não chegou na data em que esperavam, pudessem, portanto, procurar informação e saber como é que nós nos informamos a respeito desta pessoa. Então, acho que há falhas aí na parte da comunicação, no esforço, portanto, de buscar esclarecimento sobre estas questões. Então, aqui demonstra claramente que não houve esse trabalho, é do tipo, bom, aconteceu um acidente, vamos livrar-nos disto imediatamente. Portanto, é preciso que se avance imediatamente para tentar encontrar familiares destas pessoas, é um aspecto. O segundo aspecto é, de facto, exumar os corpos, e se há legistas que nos dizem que é possível, nas condições em que os cadáveres estão, fazer, portanto, a autópsia, vai-se fazer a autópsia, guardam-se os registros e até enterram-se as pessoas. Vamos enterrar as pessoas, mas dignamente, não em valas comuns. A ideia de vala comum, meu Deus, é uma ideia nós não estamos aqui perante uma situação de cólera, numa situação de ébola. Não é isso, é um acidente de viação e são pessoas que infelizmente não estão identificadas porque a empresa não teve o cuidado, se calhar, de registrar estas pessoas. Mas estas pessoas pagaram, estas pessoas vão a algum lugar. Então não estamos a falar aqui de uma situação emergencial, é uma situação de facto de 10 pessoas. Imagine se estivermos perante 100, 200 pessoas, então o que é que vai acontecer? É um desastre. Então eu penso que nós podemos começar a exercitar, a partir destes pequenos exemplos, como lidar com estes casos de mortes massivas, se posso assim dizer. E comecemos pelos 10, vamos fazer um trabalho adicional. As pessoas são pagas para isso, o Estado tem orçamento para isso. Se o Estado não tem, a empresa que transporta pessoas tem que ter um seguro. Se não tem um seguro, tem que ser multada, e a multa desta empresa tem que se converter para, portanto, a pagar estes serviços e inclusive, também a compensar as famílias, se assim se pode dizer. E, para finalizar a minha intervenção, eu gostaria de dizer que tudo isto nos leva a um ponto de não retorno, que eu acho que é importante. Temos que sair da informalidade. Se a gente sabe que a gente não vai entrar num avião sem que a nossa informação identitária, onde é que eu moro, inclusive pessoas de contato, ok? O local onde eu me sento, para eu sair do meu lugar de assento para outro, tem que ter autorização. Se isto acontece na aviação civil, portanto, nas viagens de avião, por que isto não pode acontecer nas viagens, portanto, de longo curso, sobretudo terrestres? Então, eu acho que é preciso sairmos da ideia de fazer as coisas à maneira, começarmos a formalizar os processos, organizarmos-nos como país. Isto, no final do dia, denota o quão desorganizados nós somos como país. Não conseguimos identificar 10 concidadãos. Imagina, então, numa situação de 500 pessoas, de 100 pessoas. É um desastre autêntico. Então, eu acho que chegamos a um ponto onde eu acho que daqui não podemos voltar ao passado. Temos que agora pensar como de uma maneira diferente. Haja registro das pessoas com cópia de identificação. Se as pessoas não têm identificação, tem que começar a tratar os BIs, tratar as cédulas, etc, etc. Temos que sair da informalização. O Mia Couto dizia isto outro dia e eu quero sublinhar este aspecto. Exato. Vamos então passar para
outro tema, as suspeitas de compra de armas na Coreia do Norte. Com esta uma notícia que começou a circular já a semana passada. Há uma equipe de peritos das Nações Unidas que estão a fazer um trabalho e suspeitam que Moçambique pode ter violado o embargo à Coreia do Norte e comprou armas através de uma empresa chamada Montbin. Suspeitas-se que são mísseis portáteis Terra-Ar, sistemas de defesa antiaéreos e um sistema de radar. O Conselho de Ministros já reagiu a dizer que é a favor do desarmamento mundial e que vai indicar peritos moçambicanos para ajudarem a esclarecer estas suspeitas. Ana Rita, há de facto uma necessidade de esclarecer estas suspeitas sob o risco de até prejudicar ainda mais o nome do país a nível internacional? Sim. Moçambique é membro das Nações Unidas, né? E para tal envolve muitos acordos, muitos protocolos de que nós fazemos parte e muitos tratados também. A questão desse dossiê da Coreia do Norte, eu penso que é um assunto preocupante porque toca com a paz e segurança internacional e só por isso exige esta preocupação que todos os países, de todos os quadrantes têm. Nós, por ser membro das Nações Unidas e conviver no concerto das nações, também estamos preocupados com a proliferação de armas, não é? Quer seja nucleares, atômica e outro tipo de destruição massiva. Nós somos assinantes disso e por isso é que nós ratificamos, inclusive, ao nível do Parlamento. Também eu gostei de ouvir quem de direito, que é porta-voz do governo, a dizer que, uma vez constatada esta preocupação, tudo vai ser feito para, de forma diplomática, repor a normalidade da relação e tirar o nosso país no passo subsequente do relatório, porque isso faz-se todos os anos, a retirar o Moçambique do mapa de países que porventura não estejam a cumprir com o que está dito hoje e a equipa de peritos anunciou. E também de notar que tipo de países estão sendo citados, maioritariamente da África Austral até, portanto não foi só o caso de Moçambique. Moçambique, Angola, agora, Tanzânia, entre outros. É preciso notar que tipo de países estão aí envolvidos e o assunto não diz respeito apenas, mas que é um assunto que acho que tanto ao nível da região, porque nós temos blocos regionais, pode-se discutir e fazer o tal diálogo diplomático para clarificar que este assunto não venha a acontecer. Para isso é que há Nações Unidas. O Conselho de Segurança é um organismo das Nações Unidas. Mas também gostaria de voltar atrás à história em que nós temos cooperação bilateral com vários países que já monta dos anos da luta de libertação nacional, mesmo no pós-independência. Nós cooperamos com países como a Coreia do Norte, no que diz respeito a assuntos de várias naturezas, quer de âmbito político, âmbito econômico e âmbito social. E nesse contexto, isso aconteceu na altura até da Guerra Fria, nós tínhamos já relações com a Coreia. Não devemos perder de vista que o assunto que hoje está a pôr o mundo, entre aspas, de perna para o ar, diz respeito a grandes potências, a guerra entre o Ocidente e o Oriente. Então, quem é Moçambique, de facto, para estar aí, aparecer nesta equação? Também temos que ser justos para com tudo isto. Mas somos assinantes, vivemos num mundo global e nós temos que nos preocupar a não pôr em causa as sanções que são decretadas por organismos do qual nós todos fazemos parte. Mas eu sinto que o governo fez o que devia fazer e que tomem as medidas necessárias para que, junto às Nações Unidas, nos protocolos e nas comissões de que Moçambique também faz parte, se clarifique rapidamente este problema para não pôr em causa a relação entre nós e os outros países com quem cooperamos de forma multilateral. Alda Salomão, o que lhe parecem estas notícias? Porque em algum momento não há uma clareza se de facto houve este negócio de aquisição de armas ou não, mas acima de tudo concorda que há uma necessidade também das autoridades nacionais
esclarecerem estas suspeitas, até porque ao nível internacional o nome de Moçambique, por informações que todos nós já sabemos, não está no melhor momento. Pois é, bom, eu estou um pouco confusa em relação a este assunto. Em primeiro lugar, porque não entendo muito bem quem são os atores envolvidos neste negócio. Pelos pronunciamentos que estão a ser feitos, sobretudo quando se diz que o governo vai nomear peritos para investigar se foi efetuada ou não a aquisição de armas. Pergunto-me, mas afinal, quem é que terá feito esta aquisição? Estamos a falar de armamento adquirido pelo Estado ou adquirido por outra entidade? Porque se o armamento foi adquirido pelo Estado, não vejo porque a necessidade de se nomear peritos para uma transação do Estado. Era o Estado desmentir ou confirmar? Exatamente. Sim, mas a maneira como o Estado responde tem que envolver peritos. Discordo completamente, discordo completamente. Das coisas, uma coisa é o Estado moçambicano adquiriu ou não armamento à Coreia do Norte em violação do banimento das Nações Unidas, do qual Moçambique é parte. Assim? Portanto, isso para mim não me parece que seja muito difícil de fazer. Inclusivamente, é no interesse do próprio Estado moçambicano posicionar-se claramente em relação a isso. Não é? Terá justificações para o ter feito num contexto de banimento. Somos membros das Nações Unidas, temos responsabilidades como membros das Nações Unidas. Se nós, nessa qualidade, temos o dever de observar o banimento, portanto, teremos que ter também justificações muito ponderosas para termos agido em desconformidade com o resto das nações a que nós pertencemos. Portanto, estranho que seja necessário perícia para que o Estado confirme ou não confirme uma decisão que terá tomado. Em segundo lugar, também registrei o argumento de que, e a Ana Rita acaba de mencionar, de alguma maneira, este argumento de que temos relações bilaterais com a Coreia do Norte, que precisam de ser preservadas, etc. Eu acho que não devíamos misturar os dois assuntos. Uma situação é o nosso relacionamento bilateral com um Estado que, a partir de um certo momento, posicionou-se de maneira a sofrer sanções das Nações Unidas. Portanto, o nosso relacionamento bilateral também deverá ser coerente com a nossa posição como membros das Nações Unidas. É a Coreia do Norte, é a China, é a União Soviética, etc. Tanzânia, todos os Rússia, os Estados com quem nós temos relações bilaterais. A partir do momento em que, como comunidade internacional, é tomada uma posição, nós temos a obrigação de pautar a nossa conduta com base nessa posição. Portanto, não vinga, na minha opinião, a posição de que, por exemplo, houve não sei se é especialista em direito internacional, que comentou no sentido de que, bom, os países devem ter a liberdade de proteger os seus próprios interesses. Acho que não é isso que estamos a discutir. Não é um problema de Moçambique ter ou não ter o direito e a liberdade de proteger os seus interesses. Estamos a falar de como é que Moçambique se posiciona num contexto em que, como membro das Nações Unidas, assumiu a obrigação de preservar e observar o banimento. Exatamente. Isto também faz de confusão. Não tanta, até porque eu acho apenas, e eu concordo plenamente com a Alda, no sentido de que Moçambique tem que de facto ser coerente com aquilo que concordou. Se em sede das Nações Unidas Moçambique se tiver declarado contra as sanções à Coreia do Norte, eu penso que faz muito sentido continuar a ter todo tipo de relações bilaterais que envolvam armas e tudo. Quer me parecer que este não é o caso. Logo, nós de facto estamos a andar em contramão em relação àquilo que nós concordamos lá no Concerto das Nações. Então, acho que aqui isto é muito importante, porque não só
só afeta a imagem do país, como nos dá a ideia de nós somos sérios. Estamos ali a fazer o quê? Estamos a concordar apenas para os outros verem que nós concordamos, mas no fundo não assumimos. Penso que a ideia de seriedade é importante. Já em fevereiro deste ano havia algumas preocupações, houve reporte de que muitos países africanos, incluindo Moçambique, Angola, Uganda e outros, estivessem a violar, portanto, estas sanções que foram impostas à Coreia do Norte comprando armas. Já se falava disso em fevereiro. Infelizmente, tudo conspira contra Moçambique. Porque a empresa que é citada não é uma empresa estranha. É uma empresa que foi criada em 2006 pelo Ministério da Defesa. É uma empresa que hoje está implicada no negócio esse aldrabice das hematumes e mames e proíndicos, e esta empresa está lá metida. Então, se uma empresa ligada ao nosso Ministério da Defesa, e o assunto de armas é um assunto que tem a ver com o Ministério da Defesa, estão lá metidos, é de facto importante esclarecer não só as Nações Unidas, mas a nós moçambicanos, afinal, o que é que andamos a fazer. E tudo isto acontece porque o setor da defesa é um setor opaco. É lá onde as transações acontecem sem transparência. Atenção, não estou aqui a dizer que o Estado tem que dizer quantas armas nós temos, qual é o contingente, etc. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que todas as transações que têm a ver com a nossa defesa e segurança, compra de armas, tem que ser comunicadas. Nós temos que saber com quem o nosso Estado negocia. E se começarem a negociar com Al-Shabaab e companhia limitada e pôr em xeque a nossa soberania por causa de relacionamentos que são questionáveis. Então eu acho que aqui temos que entrar num debate importante que tem a ver com a soberania do nosso Estado, que começa a ser questionada, que nos diz respeito, a questão do armamento nos diz todo respeito, porque este armamento, se não for bem conservado, se não for bem guardado, há de resultar naquilo que nós vemos, criminosos com armas de ponta, que vêm de onde? Do sistema. Então, eu penso que este é um debate bastante importante, ainda bem que o governo diz que vai esclarecer, mas que o governo se lembre que, em primeira instância, tem que esclarecer a nós como moçambicanos e tem que dizer qual é o posicionamento, claramente tem que declarar qual é o seu posicionamento em relação às sanções que foram impostas à Coreia do Norte, que nós somos membros das Nações Unidas, mas em relação a este assunto em específico, nós estamos de fora, nós vamos continuar a ser bons amigos da Coreia do Norte, gostamos deles, que o digam para nós sabermos. E nós, outros moçambicanos, vamos dizer se concordamos ou não com a posição que eles têm, mas não pode de forma nenhuma continuar a levar-nos, nós moçambicanos honestos que pagamos impostos, para a lama. Porque não são eles, não é o nome deles que vai à lama. Quando nós vamos aqui à África do Sul e conversamos com as pessoas, moçambicano, lá onde há corrupção, nós não queremos ser apontados os dedos por má ação de grupos de pessoas. Então, acho que é importante que comecemos a ter processos transparentes. Sublinhar aqui, para que fique clara a minha posição, não estou a dizer que é preciso publicar quantas armas nós temos. O que nós queremos é transparência nos processos, nas transações que têm a ver com questões sensíveis como estas, com quem estamos a negociar e por que estamos a negociar com a Coreia do Norte. E uma questão importante que para mim, eu acho que serve não só para Moçambique, mas para Angola e outros países que estão a violar e a negociar com a Coreia do Norte, é por que é que os países continuam a insistir em negociar com um cliente ou um provedor de serviços que não está muito limpo no mercado. E o que isto nos transmite também? Que nós não estamos preocupados com a integridade e idoneidade das pessoas ou das entidades com quem negociamos. Negociamos com qualquer um, desde que nos ofereça vantagens. É isto que importa, de facto? Exatamente. Ana Rita Stoll, concorda com a ideia que levantava a Alda Salomão, de que não é necessário peritos para esclarecer a informação, se de facto compramos ou não armas à Coreia do Norte? Olha, eu vou me cingir naquilo que sei de lei. E seria absurdo se eu não fizesse isso, não é? Não ocorre em nenhum momento da legislação a informação segundo a qual Moçambique figura em relatórios que digam respeito a contenciosos na área de armas nucleares, atômicas, etc. Esse é que é o tratado. E nós todos, eu acho que aqui do painel
temos a noção do que está a acontecer entre a Coreia e os Estados Unidos, por causa da bomba. Estamos todos conscientes. Ora, sobre esse tratado de armas nucleares, da forma como destroem massivamente os países, as populações, nós temos um tratado e nós somos assinantes e o Parlamento participou nesse assunto como Estado para reconhecer o tratado. Então, a mim me inquietaria se tivesse a informação segundo a qual nós não fazemos parte desse tratado como país. Portanto, não há nenhuma informação que diga que Moçambique não faz parte. 2, e volto a dizer, este assunto aparece como um assunto que está a pôr em causa a hegemonia militar tanto do Oriente como do Ocidente. Tanto, estamos a ver aí a China e tantos outros grandes, o Japão, etc. Então, não é um país literal, não é um assunto literalmente nosso. Eu não quero dizer que o assunto que a Fátima está a levantar de venda ou não venda ilícita de armas, mas parece-me que o assunto não é esse que está sendo discutido. E, de facto, nós temos comissões permanentes em que temos um embaixador extraordinário e plenipotenciário que lida com essas matérias nas Nações Unidas. Portanto, nesse aspecto também não estou preocupada, porque o Estado tem canais próprios para se posicionar publicamente sobre estes assuntos. E pela porta-voz ontem, entendi que tomou-se nota dessa informação e há gente destinada e organizada para tratar destes assuntos. Não é de ânimo leve que se vem ao público e se diz sim, na verdade está a acontecer. Tomou-se nota e tem que se esclarecer. A partir de quem? Do próprio representante permanente das Nações Unidas, de Moçambique nas Nações Unidas, que é o nosso embaixador. Portanto, eu acho que ficou claro que isso vai acontecer e estou em paz de espírito sobre isso. Pior ainda, o assunto de relações bilaterais com vários países, acho que nós até temos relações diplomáticas com a Coreia do Norte. Temos um embaixador não residente, mas isso não é um problema, não é isso que está em discussão. Portanto, nós podemos estar a fazer parte de uma guerra ou de uma agenda que não nos diz respeito. Que eu acho que não diz respeito mesmo, só que citando os países que eles citam, também vejo muitos outros interesses que há aí, entre eles esta questão dos recursos naturais. Olha para os países que eles estão a citar. Portanto, eu acho que sim, é preocupante, esclareça-se, use-se os meios diplomáticos de que nos dispomos para se esclarecer este assunto. Peritos eles podem mandar, eles mandam fiscais para todos os países que eles acharem que há problemas. Eles mandam, já fizeram com muitos assuntos e faz parte do acordo. Mas, claro, Moçambique não disse ontem, não recusou. Disse que sim, tomamos nota, está uma equipa a tratar deste assunto. Eu acho que esta é a melhor forma de resolver os problemas. As relações diplomáticas envolvem muito diálogo. E é essa via que se escolheu para resolver este problema. Portanto, eu acho que não há nenhuma contradição, não quero entrar nos assuntos de venda ou não de armas ilícitas ou lícitas, porque não é o assunto em debate. Portanto, eu acho que continuamos a ser um país que pugna pela integridade, pela transparência, somos parte assinante desses acordos, fazemos parte da família do Concerto das Nações e temos que honrar cada vez mais com os nossos compromissos. Eu estou de acordo sobre isso. Muito bem, vamos mesmo ter que passar para o outro tema. Ficamos com cerca de 7 minutos, 2 minutos e alguns segundos para cada uma. Vimos esta semana também o presidente do município da Beira vir anunciar que vai devolver a gestão da empresa de transportes públicos da Beira ao governo, porque esta empresa não tem condições, é uma empresa tecnicamente falida. Lembremos que esta empresa foi dividida em duas partes, 70% era para ficar no município e os outros 30% no município de Dundo. Portanto, uma parte no município da Beira, 70%, os outros 30% no município de Dundo. Deve-se diz que a empresa está falida, que havia um problema de pagamentos de salários, incluindo o 13º salário aos trabalhadores. Alda, este é um assunto do qual nós já falamos, é a questão
levantávamos era se é um fardo que o Governo Central está a entregar aos municípios ou se de facto é uma solução no contexto da descentralização. Hoje, pela cara, parece que é um presente envenenado que foi passado para o município, não é? Todos os argumentos apresentados pelo presidente do município dão a indicação de que o presente é absolutamente envenenado e ele quer livrar-se dessa responsabilidade. Na verdade, ele apenas recebe encargos e ónus e problemas, não é? De empresa, de transportes, não recebe absolutamente nada. Eu achei impressionante 5 autocarros, 300 trabalhadores, o resto são dívidas, não é? Então, acho que a posição do presidente David Simango deve ter sido no sentido de que, bom, a descentralização sim, mas não nestes moldes. Quer dizer, descentralizam problemas, mas não me descentralizam tudo o resto que eu também preciso de ter para poder fazer o município funcionar. Então, quais são as condições que nós precisamos de ter criadas para que os municípios façam a gestão destes e outro tipo de serviços? É suposto os municípios realmente receberem estas e outras responsabilidades, já também o setor da educação e etc. Mas a questão é em que condições específicas é que, ou que condições específicas é que o Estado deve criar para que os municípios recebam presentes autênticos e não presentes envenenados, e qual continuará a ser a responsabilidade do Estado para apoiar os municípios no sentido de que desta e outras empresas serem viáveis. Não me estranha muito que o presidente David Simango tenha decidido recusar-se a receber este presente. Só que há uma contradição aí, é que estamos por um lado a fazer descentralização, não é assim? Mas por outro lado já resistimos a receber poderes e responsabilidades quando são problemáticos, quando são complexos. Então, acho que ainda vamos ter muito que conversar sobre este assunto. Fátima Memeri, é mesmo um presente envenenado? Em 2 minutos, tendo em conta aquilo que disse. Tudo indica que é um presente envenenado, de facto, mas permita-me, eu quero mesmo rebater um ponto importante no sentido de como é que nós não vamos estar preocupados quando somos citados como tendo violado uma sanção que tem a ver com o banimento de qualquer tipo de transações com a Coreia do Norte envolvendo armas, equipamento militar e treinamento militar, ok? E se nós temos desconfianças em relação às Nações Unidas, vamos deixar de ser hipócritas, vamos sair de lá. Qual é o problema? Então, se nós achamos que as Nações Unidas estão numa cabala por causa dos nossos recursos, vamos arrumar nossas malas e vamos embora. Nós temos a SADC, a União Africana, etc, etc. Então, não acho que temos que ficar aqui a dizer que estamos tranquilos. Não estamos, não. Não estamos. É a nossa imagem. Desculpa, Fátima. Uma coisa são as agendas internacionais, a correlação de forças, etc, etc. Outra coisa é atitude coerente e responsável do nosso Estado em relação aos nossos compromissos. Exatamente. Agora, voltando ao ponto sobre o presente envenenado, de facto, eu concordo que seja um presente envenenado. E a questão de fundo que eu acho que no primeiro momento, aliás, eu acho que o David Simango nem devia sequer ter aceito no início. E é incoerente muito bem, como disse a Alda, na medida em que ele aceitou e até fez um braço de ferro, no sentido de que eu não vou partilhar portanto, os recursos que vieram juntamente com a empresa de Dondo, porque era para ver partilha, a semelhança do que aconteceu em Maputo. Mas a questão de fundo que devia ter questionado no início é se ao nível central, portanto, quando a empresa era de transportes públicos da Beira, como eram transportes públicos de Maputo, sob uma gestão do governo, portanto, e o governo tem todos os elementos, um orçamento, etc., não conseguiu tornar sustentável esta empresa. O que fez com que o governo acreditasse que o município iria garantir sustentabilidade desta empresa falida, com dívidas, com salários por pagar às pessoas? Então, eu acho que a partir daí é questionável. E me parece também que temos que repensar a descentralização. É um processo complexo, não aquilo que parece ser, é de facto muito complexo, na medida em que é um processo obviamente gradual
mas é como é que nós nos organizamos, estruturamos e criamos todas as condições para que essa descentralização aconteça. E, finalmente, a questão que eu acho que é bastante importante é, não pode ser uma descentralização conveniente. Esta pareceu uma descentralização conveniente, na medida que o governo queria, de facto, livrar-se de um fardo que não estava a conseguir gerir. Mas o mesmo não faz em relação à saúde e educação, que são áreas que o governo quer ter total controle. Então, eu penso que este caso da Beira, sem querer ajuizar se a decisão foi certa ou errada, mas no sentido de trazer para uma reflexão de fundo, nos leva a pensar qual é o tipo de descentralização que nós queremos, o que a municipalização significa e onde é que o Estado começa e termina. Eu penso que aqui há espaço para um debate de fundo que nós estamos a adiar. Daqui a pouco vai provavelmente avançar o pacote de descentralização, mas há muitos detalhes e há lições que já deveríamos tirar da descentralização por via da municipalização que nós estamos a tirar. Exato. Ana Rita, tem também, agora já não são 12, é 1 minuto e meio para discutir esta questão. Acha mesmo que é um fardo que o governo tinha tirado ao município? Infelizmente estou em posição minoritária, mas dois assuntos. Eu não gosto muito de agir com percepções de assuntos que podem mexer com muita sensibilidade. Portanto, este assunto de relações internacionais, eu acho que tem muitos contornos que eu acho que o Estado tem que seguir aquilo que é normal nas regras de diplomacia. Portanto, foi isso que eu tentei dizer na minha qualidade parlamentar, não é? Então, não vou aqui a dizer coisas que eu possa criar outros problemas e criar dificuldade a que o Estado moçambicano negocie como deve negociar a nível das Nações Unidas. David Simão, por que só no município da Beira está a ter este problema? Todos os municípios que receberam os transportes públicos estão a tentar gerir a maneira das suas possibilidades. E por quê? Para mim, este é um caso. É um caso. É um caso que, no conjunto da política nacional, aparece sempre como um aspecto particular, quando não é particular. Não é só Beira. Segundo, que eu saiba, sempre exigiu. Não é só transporte público, como já disse a Fátima, também as outras áreas que vêm previstas ao nível da lei. Mas ele exigiu que queria gerir sozinho e fez ao mesmo tempo para a Beira, para Inhambane também usar, que eu conheço bem esse assunto em Inhambane, Nampula, Quelimane e Maputo e Matola. Portanto, eu quero crer que é um problema isolado. É um problema que deve ser visto de forma holística. Nós já discutimos aqui que o assunto de transporte público em Moçambique é um problema de desenvolvimento e exige uma decisão estrutural. Tem que ser resolvido este problema que já vem há longos anos, nem sequer havia municípios. Mas o caso Beira, para mim, é um caso que é para chamar a atenção. E podia ser tratado de forma normal, porque não se politiza o assunto de transporte. Exato. Considerando a importância deste tema, vamos manter para a próxima semana, uma vez que o tempo hoje já não nos permite ir além. Agradecer a vossa presença, Ana Rita Stoll, Fátima Membir e Alda Salomão, e a Sicar Telespectador que nos acompanhou. Até a próxima quinta-feira.